importantes. E agora, nas competições mais importantes, o Palmeiras começa voando, se não... A verdade, o Corinthians é muito vergonhoso até em relação a... Reels de genialidade afoga o Inter e a zaga corintiana derrete no Rio. Abel na ponta e Neto na corneta. E aí, nação alviverde, enquanto o Palmeiras segue colecionando vitórias e secando os rivais, será que o Beira-Rio virou nosso quintal? Como é que Richard Rios transformou o meio-campo em sua Disneylândia particular? Mauro César e companhia não conseguiram segurar a onda e rasgaram elogios sobre a atuação de Richard Rios e a grandeza do Palmeiras. E do outro lado da moeda, a defesa do Corinthians resolveu tirar um feriado no Maracanã? Neto não aguenta e explode na internet. Preparem o sorriso de canto de boca, porque o Verdão campeão FC vai navegar por essas águas turbulentas. Para eles, claro. Salve, salve, torcedor alviverde. Seja bem-vindo ao canal Verdão Campeão FC, seu canal de novidades palestrinas. Não deixe de se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que acontece com o Verdão. Então bora lá? A quarta-feira foi daquelas para o palmeirense botar no álbum de figurinhas. Jogando fora de casa contra o Internacional invicto, o Verdão não se intimidou e com um gol solitário, mas cheio de olé na jogada, conquistou mais 3 pontos e, de quebra, a liderança do Brasileirão. E o nome da fera? Richard Rios, meus amigos. O colombiano endiabrado parece ter tomado um energético de raça e futebol, criando a jogada do gol como quem pinta uma obra de arte. Ele foi o autor do passe para Facundo Torres ficar cara a cara com o gol do Inter e marcar o gol da vitória do Verdão. Parece que o Beira-Rio, que antes era um caldeirão para os adversários, virou uma piscina tranquila para o nosso Verdão. Neto, sempre ele, não poupou palavras para descrever o que viu em campo. Desorganização tática, substituições questionáveis e uma defesa que parecia ter combinado um dia de folga coletivo foram apenas alguns dos adjetivos carinhosos dedicados ao time da Marginal Sem Número. O apresentador não perdoou nem a diretoria, cobrando reforços que realmente façam a diferença. Pelo visto, a ressaca do derby ainda não passou por lá, e o Fluminense aproveitou a zaga molenga para balançar as redes 2 vezes. Vamos nos deleitar com a reação de Neto com a derrota do Corinthians. Faz falta o Hugo Neneca, hein? O lateral esquerdo do Fluminense, camisa meia dúzia, fera, foi pra galera, René. Teve falta em cima do Yuri Alberto, do zagueiro que tá ali. Rapaz. O Inácio teve falta em cima do Yuri Alberto. Agora tem que ver se a falta em cima do Yuri Alberto tá em cima aí do jogo. Mas você vai pra análise do VAR, né? Vai embora. Isso voltando do VAR. Jogo no placar, tá Fluminense 1-0 pra cima da equipe O corintiana. Neto saindo porque é difícil dar o gol, né? Começo do jogo, pra ver o que é que o Cabelo vai analisar lá. Validado o gol do Fluminense. Valeu, hein, Luan? Valeu sim, valeu, validado. O Fluminense vence 1-0. O René foi pra rede. Matheus Orelli, embaixo da travessão. É pênalti pra equipe do Fluminense executar a batida. Fluminense com a chance de ampliar o placar, hein? Vem pra fazer a batida de penal. 36-20 no relógio. A fiel torcida jogando aquela mandinga. Vai perder, vai errar. Orelli vai pegar. John Arias em posição de batida. Toca na bola ali. Vai tomando pouquíssima distância. John Arias autorizado. Pé direito na bola paradinha. Partiu, partiu, partiu. Segurou, pegou, bateu. É bola na rede. Gol! Até os Donelli não pega uma, hein? Pelo amor de Deus. É do Fluminense! Rádio Craque Neto, Euro 17. John Arias, o colombiano, camisa 21, é fera, foi pra galera. A 36 no relógio, segundo tempo, da bola rolando, cobrou o penal, meu amigo, com uma categoria. Cobrança de almanaque, né? John Arias, bate por baixo, rasteiro, canto direito na meta do Matheus Donelli, que nada pode fazer. John Arias, é pura adrenalina de mais o Flu. A verdade, o Corinthians do segundo tempo é muito vergonhoso até em relação a jogar futebol. Um time extremamente desordenado, um time com dificuldades de entender. Não foi nada não mesmo, você pode jogar bola. Destaque ao Fluminense, o Renato Gaúcho, a forma que jogou, não se intimidou, Fase do Renato, hein? Partiu pra cima do Corinthians os 90 minutos.
Voltando para o nosso Palmeiras, a vitória no Sul não foi apenas um triunfo qualquer. Quebrar a invencibilidade do Inter em casa mostra a força e a maturidade desse time. E o protagonismo de Richard Rios. O colombiano não para de crescer, mostrando que Abel Ferreira tem faro para encontrar talentos. O menino não só garante o meio-campo, como também decide ir lá da frente, participando ativamente dos gols importantes. É titular na seleção colombiana e titular nos nossos corações. Vamos ouvir o que Mauro César e os outros comentaristas falaram da atuação do Palmeiras e do melhor em campo. Não é assim todo ano que isso acontece. E o Palmeiras também não teve um bom começo. Eu acho que o Palmeiras tem um período recente de muitos títulos, isso dá a ele uma certa tranquilidade. Você vê que, mesmo perdendo o título estadual para o Corinthians, seu grande rival, não sofreu nenhum abalo maior, como a gente imaginava, mantém tudo, não muda nada, segue a programação normal. Agora os jogadores vão chegando, o time vai ganhando um pouco mais de ritmo, o time é competitivo e consegue uma vitória significativa contra o Internacional, né, que teve uma semana, para mim, assim, desastrosa para o Roger Machado, porque ele colocou contra o Fortaleza fora uma equipe mista, com muitas reservas, não perdeu por conta de um gol anulado por um detalhe, aqueles gols de VAR, assim, coisa irritante, né? O ombro do Pikachu na frente, um gol bonito do Moisés. E ele depois até disse, não, é bom, empatei fora, mas para você empatar fora tem que ganhar em casa. Aí empatou fora e perdeu em casa, quer dizer, fez 1 ponto em 6 possíveis, muito ruim essa semana do Inter, de domingo para cá, com esses 2 resultados. E depois tomou o gol. Internacional, também foi um time que pouco criou, o Palmeiras não teve nem tanta dificuldade para neutralizar o ataque do Inter, com cruzamentos, com tentativas ali de forma até um pouco atabalhoada, e conseguiu conduzir aí o placar, quase faz um 2-0 com o chute do Estevão, inclusive, né? Logo depois de abrir o placar. E o outro problema do Internacional é a jogada do gol, né? O Facundo fica completamente livre, a defesa do Inter toda vai para um lado e deixa o jogador do Palmeiras à vontade, ele vai lá e define a vitória. Vitória muito importante, muito grande, mas é sempre bom lembrar que é só um começo de campeonato. Você vê, o Fluminense venceu o Corinthians, o Fluminense tem 3 vitórias com o Renato, tem 9 pontos. O Palmeiras tem agora 10 pontos. Então, o Fluminense está ali nos calcanhares, porque é muito pouco tempo, a amostra ainda é pequena, mas é uma vitória importante que pode pesar muito lá na frente, se o Internacional, de fato, for candidato ao título, né? Como muita gente imagina, porque aí você vai dizer que foi um confronto direto, né? Então, nesse momento, como muita gente acredita, e eu também, que o Inter possa até fazer um bom campeonato e brigar pelas primeiras colocações, essa vitória é uma vitória muito grande do Palmeiras e muito importante nesse momento, né? Em que o Palmeiras tenta dar passos no sentido da reconstrução do seu time. É uma situação aí do Palmeiras, que o Palmeiras, eu concordo com o Mauro, realmente teve o mole do Inter, né, no gol do Palmeiras, na marcação no gol do Palmeiras. Agora, é um Palmeiras muito competitivo, né, Bruno? A gente sempre fala isso, chega na hora das competições, aquelas mais importantes, esse Palmeiras cresce muito. No ano passado brigou pelo Brasileiro de novo, claro, perdeu aquele jogo em casa para o Botafogo, que foi o jogo determinante, mas era um baita time do Botafogo, também com Luiz Henrique, com Almada, né, Igor Jesus, era um time do Botafogo que foi também o campeão da Libertadores, e que vale sempre lembrar, o Palmeiras, quando perde a Copa do Brasil e perde a Libertadores, ele estava sem o Estevão, que era ali o seu principal escape. Agora, que realmente a gente precisa, né, Bruno, elogiar o começo do Palmeiras nas principais competições do ano, precisa. É aquilo, mas o jogo do Palmeiras, o Palmeiras só pegou baba por enquanto na Libertadores. São Paulo e Flamengo também. E aí um dá mole dentro de casa, quer poupar time, perde. O outro, São Paulo, faz 2-0, aí tira Ferreirinha, leva um empate do Alianza Lima. E o Palmeiras não deu nenhum mole. E a gente tem que falar, esse jogo de hoje, né, Bruno, para o Palmeiras, eu acho que é o segundo mais difícil do Brasileirão. Eu acho que o primeiro deve ser o Flamengo no Maracanã e depois o Inter, pelo futebol que a gente vê jogado no Brasil hoje em dia, né, Bruno? É verdade, é um jogo difícil, uma bela vitória, e com um detalhe do ano passado, é que o Palmeiras brigou pelo título, o Palmeiras é um time competitivo,
mesmo quando não joga tão bem, ele perde pouco. Palmeiras esse ano perdeu 2 jogos. E o Inter perdeu o primeiro jogo no ano. O Inter não tinha perdido nenhuma partida em 2025, perdeu pela primeira vez hoje. Palmeiras perdeu 2 para o Novo Horizontino e para o Corinthians no primeiro jogo da final do Paulista. E na Libertadores é o único brasileiro que ganhou as 2. No Brasileiro empatou na estreia com o Botafogo, depois fez 3 vitórias. Então é um time que vai se acertando. E como diz o Vampeta, é mais fácil você acertar ganhando jogos. Né? O Palmeiras ganhou alguns desses jogos da Libertadores e do Brasileiro jogando mal. E vai acertando o time, vai testando alternativas. O Estevão por dentro, o Felipe Anderson do lado, isso funcionou. Em alguns jogos, o Bruno Fux fazendo um lateral direito, que é um zagueiro. Hoje foi o Giai, mas com o Fux também funcionou bem. Em alguns jogos é uma alternativa que o Abel ganha. E o Palmeiras vai se acertando e vai ser competitivo de novo. Aí o jogo do Inter hoje, além de ter vencido o Inter, que é difícil, é importante que o ano passado, onde o Palmeiras falhou, foram nos grandes jogos, nos jogos contra adversários mais difíceis. Na Libertadores cai para o Botafogo, na Copa do Brasil cai para o Flamengo. E no Brasileiro, a grande diferença do Palmeiras para o Botafogo foram nos confrontos contra os 5 primeiros do campeonato, que foram Botafogo, Flamengo, Fortaleza e Inter, adversário de hoje. E o Palmeiras ele ano passado não venceu nenhum desses times, que foram os 5 primeiros. E agora ele consegue vencer o Internacional no Beira-Rio logo no início do campeonato. Não sei se o Inter ficará entre os 5, mas é bem possível que fique. E ano passado ficou e o Palmeiras não conseguiu vencê-lo. Então agora o Palmeiras consegue vencer um time forte no Beira-Rio, que foi o que faltou o ano passado, vencer os grandes jogos, que entre os pequenos ele tropeçou menos que o Botafogo. Por isso que teve disputa, que a campanha entre os primeiros do Botafogo foi muito melhor. O Palmeiras equilibra com uma melhor campanha entre os pequenos. E agora o Palmeiras vence um jogo grande logo no início do campeonato. Tem outro jogo difícil domingo lá em Fortaleza contra o Fortaleza, mas é uma grande vitória, uma vitória que mostra é um resultado que o Palmeiras não conseguiu na temporada passada, vencer os times mais fortes do campeonato. E que também, né, Flávio Prado, a gente pode entender como confronto direto. A gente pode entender esse jogo como um confronto direto, porque se a gente coloca o Internacional como um dos favoritos ao título brasileiro, se a gente coloca o Internacional como um dos principais times do Brasil na temporada, o Palmeiras ele tinha 7 pontos, o Inter tinha 5. Se o Inter vence hoje, passa, né, o Palmeiras. Ia para 8, dentro de casa o Inter era razoavelmente favorito, iria para 8, o Palmeiras ficaria com 7. Aí o Palmeiras vencendo, o Palmeiras vai para 10, e o melhor, deixa o Inter com 5. Porque, além do Palmeiras fazer os 3 pontos, ele deixa o Internacional com 5, se distancia de um provável rival para a briga pelo título. E outra, né, Flávio? Mais uma vez, Richard Rios participando de um gol. O Richard Rios, que teve toda aquela polêmica com a torcida, pediu desculpa, né? Vejo que houve ali um apaziguamento entre o Richard Rios e a torcida. O próprio Abel Ferreira comprou o barulho do Richard Rios na coletiva de imprensa, disse que ele é um garoto super tranquilo, mas que ali foi na emoção. E mais uma vez o Richard participando de um gol, e mais um gol do Facundo Torres, Flávio. Bom, boa noite, Pilhado, boa noite, amigos. O Richard Rios, para mim, foi disparadamente o melhor jogador em campo. Ele foi um cara que o tempo inteiro combateu, o tempo inteiro apareceu em todos os setores do campo, muito forte na marcação, criou a jogada do gol. E para mim foi, novamente, o melhor jogador do time do Palmeiras. Com relação ao jogo, o jogo foi muito fraco, foi abaixo do que se esperava. Como todo mundo já falou aqui, eu concordo. São 2 dos favoritos ao título. Claro que como resultado foi maravilhoso para o Palmeiras, mas como futebol ficou muito a desejar. Nós tivemos praticamente só 2 lances interessantes numa partida entre Palmeiras e Internacional. Custo desses 2 times, o que se gastou para a montagem desses 2 times, não justifica um futebol tão pobre. O Palmeiras fez o gol, uma jogada bem trabalhada pelo Richard Rios na esquerda e o cruzamento para o Facundo Torres, que chegou livre e bateu. E depois o Hernan Valencia sai na cara do gol, chuta cruzado, onde ali pesou a diferença de goleiro. Para mim, mais difícil era defender a bola que o Everton defendeu do Hernan Valencia do que propriamente defender a bola do Facundo Torres. Então ali pesou também o fator goleiro. Como resultado, excelente, indiscutível. Como bola, faltou bola para os 2, que a gente reputa como 2 dos favoritos ao campeonato. E como favoritos ao campeonato, acho que eles tinham a obrigação de fazer coisa bem melhor do que eles fizeram, Pilhado.
Ô Flávio, mas sendo a situação do Palmeiras, vencendo um confronto direto aí, não vou nem chamar de confronto direto porque é muito cedo, mas vencendo um dos principais concorrentes ao título pela análise de todo mundo fora de casa, não dá para relevar um jogo como esse, você jogar ali esperando as chances ou não? Você acha? Porque eu sou um que digo muito que eu quero ver futebol bonito, que eu defendo futebol bonito, principalmente com esses timaços aí do Brasil, como Palmeiras e Flamengo. Mas pela dificuldade do jogo, nesse caso, eu acho que tá válido. Eu acho que o Palmeiras ganhar do Internacional no Beira-Rio, mesmo sem jogar bem, nesse caso, eu acho que vale muito. Você não? Você acha que fica muito abaixo do esperado e o Palmeiras não pode jogar assim? Porque também não foi muito ameaçado, concorda? Foi um Palmeiras que contra o Internacional no Beira-Rio, teve aí uma grande defesa do Everton no fim do jogo, mas não foi muito ameaçado. Não dá para discutir o resultado. O resultado foi ótimo. Agora, se a gente não for esperar um bom jogo, um bom futebol no Palmeiras Internacional, nós vamos esperar de quem? De que tipo de jogo? Então é muito conformismo essa coisa do futebol de resultado. Beleza, ganhou. Não dá para desmerecer uma vitória desse esporte. Não dá para desmerecer. Agora, na minha cabeça, eu quero ver um futebol muito superior ao que os dois jogaram. Aliás, o Palmeiras jogou uma grande partida contra o Corinthians, coisa que a gente não via há bastante tempo o Palmeiras jogar. O Palmeiras vem jogando mal, vem jogando um futebol extremamente burocrático, dê resultado, que para mim é muito pouco pelo custo do Palmeiras, pelo que o Palmeiras investe. E o Internacional vinha muito bem, né? Como foi dito aqui, primeiro jogo que ele perdeu nesse ano. Ora, você espera o quê? Esse jogo é o jogo. Pouquíssimas jogadas interessantes, um jogo burocrático, muita gente caindo, jogo travado. Então o jogo como um todo foi muito feio. E aí eu não falo de Palmeiras e de Internacional, eu falo dos dois. Os dois, para mim, pelo que se investiu, pelo que se espera deles, poderiam e deveriam fazer coisa muito melhor. Agora, o resultado que o Palmeiras obteve, claro que é indiscutível. Pode ser que lá na frente esse resultado vá fazer diferença até pelo título. É isso, né? Porque é um resultado muito importante. E o Flávio falou do Richard Rios, né, o Mauro? O Richard Rios, que foi um jogador que teve muita polêmica recentemente, comemorando aquele gol, mandando a torcida do Palmeiras calar a boca. O Richard Rios, o Flávio elegeu o Richard Rios o melhor jogador em campo hoje do Palmeiras. O Richard Rios participou da vitória do Palmeiras na Libertadores, né, naquele gol no primeiro jogo, que foi o gol ali da vitória do Palmeiras. O Richard Rios participa do gol que ele manda a torcida se calar, né? E hoje dá assistência e é um dos melhores jogadores em campo, né? O Flávio elegeu o melhor jogador em campo. É uma ótima fase desse cara, que já teve sondagens aí do exterior, o Palmeiras segurou e que vem sendo um dos principais jogadores do time, né, Mauro? O Richard Rios, que hoje é titular da seleção colombiana, é um jogador que pode crescer ainda mais nesse Palmeiras? Na sua opinião, você vê uma importância do Richard Rios acima do normal hoje no esquema do Abel Ferreira? Ou você aponta alguma outra virtude principal desse Palmeiras no jogo de hoje? Eu acho que o Richard Rios está numa fase assim, acima do futebol que ele apresenta normalmente, né? Ele está acima da média dele, sendo mais decisivo, participando mais de jogadas ofensivas. Está numa fase muito boa, não sei se ele vai manter por muito tempo, só o tempo vai dizer. É um coadjuvante que está no momento de protagonismo. Eu acho também que diz muito sobre protagonistas que não apareceram, como o Vitor Roque, que segue sem fazer um mísero gol, né? É caro demais, né? Pode ser que amanhã ele desembeste a fazer gol, mas quantos minutos já? Tem que fazer a conta. E hoje foram mais 75 minutos em campo aproximadamente, segue sem fazer um gol. E assim, não fez gol, não teve nenhuma participação importante, né? Os jogos estão se avolumando, né? E até agora não deu a ar da graça. Pode ser que ele mude tudo isso lá na frente, mas até agora ainda não. Então, digamos, tem uma lacuna aí que ele vai preenchendo, sendo protagonista. O Paulinho, evidentemente, não se pode cobrar. Voltou, só estreou agora, voltou de uma lesão grave, uma longa inatividade. Mas acho que ele está aproveitando o momento e está aparecendo bem no time do Palmeiras. Mas ele é um coadjuvante no momento de protagonismo, até pelas características, pelo perfil técnico. Ele não é o cara para ser o protagonista desse time, mas tem sido, o que é mérito dele.
Ele mesmo acaba chutando o Richard Rios e deve ter se machucado, mas não foi falta no lance. O Abel Ferreira encontrou o caminho do Palmeiras? Boa noite, Marcela. Boa noite, André. Boa noite, fã de esportes. Aparentemente, sim. No futebol brasileiro, nada é definitivo. As coisas, elas mudam muito rápido. Mas, mais uma vez, e a gente teve essa conversa depois da vitória do Palmeiras contra o Corinthians no Clássico no último sábado. E hoje a gente teve mais uma impressão desse novo caminho que o Palmeiras encontrou. E o lado, né, assim, foi especificamente sobre o gol, assim, a vitória do Rios sobre o Bernabé, ela foi uma vitória muito simples, porque embora o Bernabé seja ótimo jogador, ele é um jogador pequeno, fraco fisicamente, o Rios é muito mais forte do que ele. Então, assim, geralmente é o Estevão ou o Felipe Anderson que teria esse duelo com o Bernabé, e aí é mais pau a pau. O Rios é mais forte, então ele levou facilmente vantagem e acabou cruzando para o gol. Mas o caminho que o Palmeiras encontra é um caminho que tem um lado, e é o lado direito, e ele, de novo, foi um lado muito bom. Não só porque o gol saiu por ali. De novo, funcionou muito bem o Giai como lateral direito. Aliás, o Giai muitas vezes como um lateral, outras como um zagueiro pela direita, um dos três, e o Felipe Anderson como um ala. Durante vários e vários momentos, até porque o Inter teve mais posse, mais iniciativa num recorte maior do jogo, obrigou o Palmeiras a passar bastante tempo com a sua formação defensiva, né? Porque... imagino que boa parte dos fãs de esporte se atentem a isso, mas nem todos são obrigados a. Os times se comportam de uma maneira com bola e muitas vezes sem bola é um outro desenho. Então, o jogo de hoje, o Palmeiras teve que passar uma boa parte do tempo na sua formação sem bola. E era com o Felipe Anderson baixo, bem baixo, junto com o Giai. E especialmente esses dois jogadores serem elogiados de novo, né, pelo terceiro jogo seguido, Cerro Porteño, Corinthians, Internacional, é muito valioso para eles individualmente e para o Abel do ponto de vista coletivo, porque eram dois dos mais criticados dentro do time. O Giai pouco jogava e quando jogava não jogava bem. E o primeiro jogo desta sequência dele foi contra o Sport. É o terceiro jogo dele, o quarto já. Porque ele jogou contra o Sport e jogou mal. O Sport criou muito pelo lado dele, na vitória do Palmeiras, com aquele pênalti discutível em cima do Veiga. Mas o jogo do Cerro pra cá, ele cresceu muito. E hoje ele jogou muito bem. Ganhou boa parte dos seus duelos. E o Felipe como ala, o que exige demais do Felipe Anderson, o que tira do Felipe Anderson muito do seu jogo individual, e ele doa o coletivo para o time. Esses dois, de novo, foram muito bem. E o Palmeiras encontra o caminho por ali. Um caminho para se defender e o caminho para atacar. Foi um jogo extremamente tático, de escolhas no primeiro e no segundo tempo. E quando os técnicos começam a mexer nas duas equipes, é um tal de eu troco aqui e você troca ali em remédio àquilo que eu fiz. Um grande jogo de xadrez em que o Palmeiras se defendeu muito bem. O Inter teve no segundo tempo mais chances, mas na primeira etapa, o Palmeiras teve pouca posse, mas protegeu a sua área bem demais. Então foi uma vitória muito consistente do Palmeiras, muito sólida. O Inter sentiu a falta do Wesley demais. Tabata e Vitinho pelos lados do campo trocaram de posição e não se acharam. Foi uma vitória maiúscula do Palmeiras, possivelmente, né, contra um candidato, contra um adversário direto nos objetivos mais altos do campeonato. Então, torcedor palmeirense, enquanto saboreamos mais uma vitória e vemos nossos rivais tropeçarem, a pergunta que fica é: até onde esse Palmeiras vai, com Richard Rios voando e uma defesa cada vez mais sólida, mesmo com os desfalques? E do outro lado, será que o Corinthians vai conseguir se reencontrar antes que a corneta do Neto vire trilha sonora oficial dos seus jogos? Só o tempo dirá. Mas, por enquanto, a gente segue sorrindo, secando e confiando no nosso Verdão. Avante palestra e que os rios de gols continuem a fluir pro nosso lado.